E além de cuidar da pele, a gente também tem que ficar de olho nos 5 problemas mais comuns que costumam aparecer na terceira idade. E é disso que a gente vai falar agora com a Andréa Gondim, que é geriatra, e com o Divaldo Filho, que é aposentado. Bom dia, gente. Bom dia. O senhor é aposentado, mas trabalha ainda, né? Continuo. Na vida nos permite isso. Que ótimo. Quais são os principais problemas na terceira idade, Andréa? Nós falamos sobre os 5 Is da geriatria, que são 5 condições que podem afetar a funcionalidade do idoso, a autonomia e a qualidade de vida dele. E esses 5 gigantes, que a gente chama de 5 Is, porque são 5 palavras que começam com I, um dos mais importantes é a instabilidade postural, que vem associada com quedas. Quedas nos idosos é uma causa muito importante de internação e até de mortalidade nos idosos. Então, muitas vezes os idosos caem por uma série de problemas de saúde que eles têm, desde alterações visuais, alterações cardíacas, alterações na capacidade de se relacionar com o ambiente e até falta de adaptação do ambiente para a permanência desse idoso, como, por exemplo, falta de adaptação no banheiro, uso de calçados inadequados, pisos inadequados dentro de casa. E dentro de casa é o principal local onde os idosos podem cair, diferente do que a gente pode imaginar, que os idosos cairiam mais fora de casa do que em casa. Sim. O seu Divaldo, ele tem uma vida bem ativa, né? O senhor pratica atividade física, faz musculação. Exatamente. Como que é essa sua rotina aí de exercícios? Olha, de exercício eu faço 3 dias de corrida e 3 dias de musculação para fortalecimento. E aí? Participo também de algumas provas oficiais Olha, de corrida? de corrida. Olha só que legal. Não procurando o primeiro lugar, mas Claro, mas ali participando, né? participo ativamente. E o trabalho que o senhor faz, que é um trabalho de fortalecimento muscular, que muitas vezes confunde as pessoas pensam que o idoso não deve fazer musculação, fortalecimento muscular. Mas sobre orientação médica. O outro I, o segundo? O segundo I que a gente pode conversar, a gente chama de insuficiência cerebral. E aí tem 3 condições muito frequentes, que a demência, mais conhecida delas, é a demência da doença de Alzheimer. Além da demência, a gente tem também a depressão, cada vez mais diagnosticada nos nossos idosos e muito importante de ser tratada também. E uma outra condição chamada de delírio, que acontece muito no idoso que é internado em hospital e que é internado nas UTIs. O idoso fica desorientado, não consegue ter atenção e piora a condição de vida, qualidade de vida desse idoso também. Sim. E a melhor maneira de evitar esse I, qual seria? A prevenção, ela vem com a qualidade de vida. Ela vem com a alimentação adequada e com a realização de atividade física, que é o que a gente está vendo aqui. E no caso do seu Divaldo, que ainda trabalha, isso também ajuda, né? Sim, o estímulo cerebral, a atividade cognitiva contínua, ela também ajuda a evitar esse grande I. O senhor dá aula, né? Claro. Ou seja, realmente ali é o cérebro que está se exercitando o tempo todo, né? E se atualizar, então a gente tem que estar lendo sempre, Sim. atualizando, e isso nos ajuda muito. Terceiro I, Andréa. Existe uma condição que é muito comum, que a gente chama de iatrogenia na medicina. O que é isso? Quando nós oferecemos tratamentos para os nossos idosos que são inadequados para eles. Muito comum a gente prescrever medicações inadequadas. Existe até uma lista de medicações que não devem ser prescritas para os pacientes idosos. E as doses das medicações para os idosos precisam ser adequadas. Em geral, as doses são menores. E a gente também tem que se preocupar com a quantidade de medicamentos que os nossos idosos recebem. Quarto I? O quarto I, a gente fala sobre incontinência urinária. A incontinência urinária, ela é muito comum, muito frequente, existem muitas causas, mas a gente sabe que existe como evitar e como tratar, principalmente com terapias não farmacológicas, que são de treinamentos. Por que que isso é importante? Porque a incontinência urinária pode afetar a condição social dos idosos. O idoso que é incontinente, ele deixa de querer sair de casa por conta dessa condição que às vezes é vergonhosa, né? O idoso não quer que os outros percebam que tem essa incontinência. O quinto e último I, qual é? O quinto e último I é o imobilismo. Muitos idosos que a gente conhece são aqueles idosos que ficam muito tempo acamados ou sentados em cadeiras de roda. O imobilismo também reduz a qualidade de vida desses idosos que não conseguem ter uma vida de relação tão adequada como o senhor tem.
Sim. O imobilismo E aí também pode gerar depressão, né? Uma série de problemas. Pode acarretar outras consequências relacionadas a esse imobilismo. E, senhor Divaldo, o senhor sempre foi ativo a vida Sempre. inteira? E eu participava de futebol minha vida toda. Depois entrei na escola militar, continuei e aperfeiçoei mais a participação ativa. E após isso, que eu me dediquei ao ensino, eu praticava só caminhadas, mas caminhadas longas. Belo exemplo, viu? Muito obrigada, senhor Divaldo. Nada. Obrigada, Andréia.